Raça ou classe? Outra questão que tem suscitado debates em torno da relação entre racismo e economia está no dilema entre raça e classe. O problema da desigualdade deve ser visto a partir da centralidade da classe ou da raça. O racismo tem uma lógica diferente da lógica de classes? Essas questões têm dividido o movimento negro e as organizações políticas, mas, no meu entender, em torno de um dilema falso. A divisão de classes, a divisão de grupos no interior de classes, o processo de individualização e os antagonismos sociais que caracterizam as contradições que formam a sociabilidade capitalista, tem o racismo como veículo importantíssimo. E negar isso é simplesmente não compreender o capitalismo enquanto forma de sociedade. Logo, o racismo não deve ser tratado como uma questão lateral, que pode ser dissolvida na concepção de classes. Até porque uma noção de classe que desconsidera o modo com que essa se expressa enquanto relação social objetiva torna o conceito uma abstração vazia de conteúdo histórico. São indivíduos concretos que compõem as classes à medida que se constituem concomitantemente com a classe e com a minoria nas condições estruturais do capitalismo. Assim, classe e raça são elementos socialmente sobredeterminados. Para entender as classes em seu sentido material, portanto, é preciso, antes de tudo, olhar para a situação real das minorias. A situação das mulheres negras exemplifica isso. Recebem mais baixos salários, são empurradas para trabalhos improdutivos, entre aspas, aqueles que não produzem mais-valia, mas que são essenciais. Por exemplo, as babás, as empregadas domésticas, em geral negras, vestidas de branco, criam os herdeiros do capital. São diariamente vítimas de assédio moral, da violência doméstica e do abandono. Recebem um pior tratamento em sistemas universais, entre aspas, de saúde e suportam proporcionalmente a parte mais pesada da tributação. A decisão e o enquadramento estrutural dessa situação revelam um movimento real da divisão de classe e dos movimentos institucionais do capitalismo. Para Clovis Moura, a luta dos negros desde a escravidão se constituiu como manifestação de luta de classes, de tal sorte que a lógica do racismo é inseparável da lógica da constituição da sociedade de classes no Brasil, porque, abre aspas, após o 13 de maio e o sistema de marginalização social que surgiu, colocando como igual perante a lei, como se no seu cotidiano da sociedade competitiva, capitalismo dependente, que se criou esse princípio ou norma não passasse de um mito protetor para esconder as desigualdades sociais, econômicas e étnicas. O negro foi obrigado a disputar a sobrevivência social, cultural e mesmo biológica em sociedade secularmente racista, na qual as técnicas de seleção profissional, política, cultura e étnica são feitas para que ele permaneça imobilizado nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas. Podemos dizer que os problemas de raça e classe se sobrepõem nesse processo competitivo do negro, pois o interesse das classes dominantes é vê-lo marginalizado para baixar os salários dos trabalhadores no seu conjunto. Fecha aspas. Michel Alexander, A Nova Segregação, Encarceramento em Massa na Era de Neutralidade Racial. Tradução de Pedro Luiz Zini. Revisão técnica, notas explicativas e tradução das notas da autora, Silvio Luiz de Almeida, que é o autor desse livro aqui. Editora Boitempo, página 350. E Clovis Moura, Dialética Racial no Brasil Negro, São Paulo. Fundação Maurício Gabrois, ou Gabrois, se for em francês, enfim. Anita Garibaldi, 2014, página 219. Não existe consciência de classe, entre aspas, Não existe consciência de classe sem consciência do problema racial. Historicamente, o racismo foi e ainda é um fator de divisão não apenas entre classes, mas também no interior de classes. Nos momentos de crise,
em que há um aumento do desemprego, o rebaixamento de salários, o racismo desempenha um papel diversionista bastante importante, pois os trabalhadores atingidos pelo desemprego irão direcionar sua fúria contra as minorias raciais e sexuais, que serão responsabilizadas pela decadência econômica por aceitarem salários mais baixos, quando não pela degradação moral, entre aspas, a que muitos identificarão como o motivo da crise. O racismo será, portanto, a forma dos trabalhadores brancos racionalizarem a crise que lhes trouxe perdas materiais e lidarem com as perdas simbólicas que Michel Alexander, com base no Web de Bois, denomina de perda do salário psicológico, impostas pelas vitórias de luta antirracista e pela mínima representatividade alcançada pelas minorias raciais. Nota: Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Editora Boitempo, 2016, São Paulo, página 75. A negação da classe como categoria analítica não interessa a população negra, como nos alerta Angela Davis. Esta recusa apenas serve para aprisionar a crítica ao racismo e ao sexismo a preceitos moralistas, incapazes de questionar o sistema de opressão em sua totalidade. Como pode ser visto em mais detalhes no livro Significado do Protesto Negro, Perseu Abramo, editora. Página 84, livro 2017, de Florestan Fernandes. Sobre o dilema, entre aspas, luta de classes e luta de raças, Florestan Fernandes afirma que, abre aspas, sobre o dilema, entre aspas, luta de classes e luta de raças, Florestan Fernandes afirma que uma não esgota a outra, e tampouco uma não se esgota na outra. Para o sociólogo, ao classificar socialmente, o negro adquire uma situação de classe proletária, embora continue a ser negro e a sofrer discriminações e violências. A prova disso, para Fernandes, é a relação das classes dominantes brasileiras à resistência negra nas décadas de 1930, 1940 e 50. Para Florestan Fernandes, todos os trabalhadores possuem as mesmas exigências diante do capital. Todavia, há um acréscimo, Existem trabalhadores que possuem exigências diferenciais e que é imperativo que encontrem espaço dentro das reivindicações de classe e de lutas de classes. Indo além, em uma sociedade multirracial, na qual a morfologia das sociedades de classe ainda não fundiu todas as diferenças existentes entre os trabalhadores, a raça é um fator revolucionário específico. Por isso, existem duas polaridades que não se contrapõem, mas se interpretam como elementos explosivos, a classe e a raça. O livro Police in the Crisis, de Stuart Hall, tem um papel de destaque, uma vez que demonstra como o marcador racial foi utilizado como um meio de controle social no contexto da crise do estado de bem-estar social. Stuart Hall nos mostra como as relações da classe trabalhadora ao desmonte do welfare state foram controladas com a criação de um pânico moral, que nada mais é do que a política do medo. Para isso, deve-se construir um criminoso que ganhará um rosto e uma identidade fornecido pelos meios de comunicação de massa. O que Stuart Hall nos ensina é que a reivindicação da identidade, que antes serviu como bandeira para movimentos antirracistas e anticapitalistas, foi capturada pelos racistas e até mesmo pela extrema-direita. O fato é que muitas pessoas passaram a exigir o direito de ser branco, o direito de não gostar de negros, o direito de ter o seu país de volta. Querem seus empregos roubados pelos imigrantes. Querem se sentir seguros em seu país. Querem, enfim, a identidade que lhes foi roubada quando as minorias passaram a ter direitos. Esse quadro de pânico moral irá servir como justificativa para medidas de exceção, fora da legalidade, contra os inimigos racialmente construídos, o que se tornará ainda mais grave após a derrubada das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. O Estado dará conta do pânico com políticas de lei e ordem e tolerância zero,
que irão aumentar o encarceramento e as mortes efetuadas pelo Estado. Esse é o retrato da crise atual. No fim das contas, a identidade desconectada das questões estruturais, a raça sem classe, as pautas por liberdade desconectadas dos reclamos por transformações econômicas e políticas, se tornam presas fáceis do sistema. Facilmente, a questão racial desliza para o moralismo. Por isso, diversidade não basta. É preciso igualdade. Não existe e nem nunca existirá respeito às diferenças em um mundo em que as pessoas morrem de fome ou são assassinadas pela cor da pele. Racismo e desenvolvimento. Há diferentes definições do que é desenvolvimento econômico, mas, fundamentalmente, os teóricos consentem sobre a ideia de que o desenvolvimento não se restringe ao crescimento, ao aumento do produto interno bruto, PIB, a soma das riquezas produzidas por um país em um ano, e envolve a modernização da economia por meio de um processo de industrialização, o qual permitirá ao país superar a condição de dependência e subdesenvolvimento. As teorias do desenvolvimento descrevem a complexidade dos processos de industrialização, visto que requerem mudanças sociais profundas que só podem ser conduzidas por políticas nacionais que forneçam as condições objetivas e subjetivas para isso. As condições objetivas correspondem à criação por parte do Estado de meios jurídicos, financeiros e tecnológicos para a implantação de parques industriais, formação de mercado interno, instituição de políticas fiscais monetárias, salariais e até defesa nacional compatível com o soerguimento de uma nova economia. Já as condições subjetivas dizem respeito à constituição de uma mão de obra compatível com as exigências da indústria em formação e de padrões de consumos adaptados ao mercado emergente. A complexidade de um processo como esse exige a mobilização de amplos setores da sociedade, governos, universidades, empresas, trabalhadores, associação, entre outros. Em um projeto nacional que só pode ser organizado pelo Estado, único ente de poder para planejar e executar as medidas necessárias à implantação das condições para o desenvolvimento. Um projeto nacional de desenvolvimento não se resume, portanto, ao campo da economia nesse sentido estrito. Projetos nacionais de desenvolvimento são, sobretudo, projetos políticos que se voltam à constituição de um novo imaginário social, de uma identidade cultural mobilizada em torno das exigências sociopolíticas da industrialização, formação de um mercado interno e defesa nacional. Há quem seja mais rigoroso com a questão do desenvolvimento e inclua a ideia de bem-estar social. Segundo essa perspectiva, o desenvolvimento não se restringiria ao projeto nacional de industrialização, formação de mercado interno e fim da dependência externa, mas também englobaria a ideia de um bem-estar social, de democracia, de distribuição de renda e de busca de igualdade. O desenvolvimento teria como objetivo central construir uma homogeneização social. Nas palavras de seu maior teórico, Celso Furtado, abre aspas, as teorias do desenvolvimento são esquemas explicativos dos processos sociais, em que a assimilação de novas técnicas e o consequente aumento de produtividade conduzem à melhora do bem-estar de uma população, com crescente homogeneização social. O aumento persistente da produtividade não conduz com a redução da heterogeneidade social, ou pelo menos não faz espontaneamente dentro dos mecanismos de mercado. Nota do narrador. De uma forma resumida, hoje você, no seu trabalho, com o seu celular e seu computador, você consegue produzir muito mais do que você produzia antes, né? Antigamente precisava de um grupo de pessoas para produzir o que você produz hoje. Mas que um trabalhador hoje produza o que vários trabalhadores produziam no passado, não fez com que esse trabalhador ganhasse várias vezes, né? Tipo, eu produzindo por 5, comparado ao passado, eu não estou ganhando 5 vezes mais. Pelo contrário, eu estou ganhando menos. Fim da nota do narrador. Nota do livro. Celso Furtado, Brasil, A Construção Interrompida. Editora Paz e Terra, 92, né?
página 39 a 47. E Denis de Oliveira, o combate ao racismo é uma luta anticapitalista. A luta contra o racismo, página 23, editora Fórum, 2017. Também Walter Ronen, como a Europa subdesenvolveu a África. Lisboa, editora Seara Nova, 1975. Por isso, pode-se dizer que o Brasil não experimentou o desenvolvimento ao longo de sua história, mas somente o crescimento econômico. A industrialização não resultou na distribuição de renda e bem-estar para a população. Sem a distribuição de renda, a industrialização e o aumento da população se tornaram expressões da modernização conservadora, que, em nome da manutenção da desigualdade e da concentração de renda, exigiram a supressão da democracia, da cidadania e a ocultação dos conflitos sociais, inclusive de natureza racial. E como já dissemos antes, a ideologia da democracia racial teve um papel fundamental no processo de modernização conservadora. Assim, o racismo não é um mero reflexo das estruturas arcaicas que poderiam ser superadas com a modernização, pois a modernização é racista, como ressalta Denis Oliveira, com base no pensamento de Clóvis Moura, abre aspas. As particularidades históricas brasileiras permitiram constituir um processo de modernização capitalista, mantendo estruturas arcaicas, que não são anomalias, mas sim integrantes dessa lógica de desenvolvimento histórico específica. Fecha aspas. O conceito de desenvolvimento se refere, portanto, ao que ocorre nos limites da sociedade capitalista. É esse, aliás, o cerne da crítica dos autores da chamada teoria da dependência, para que o desenvolvimento de alguns países está inexoravelmente vinculado ao subdesenvolvimento de outros. Não existe, portanto, desenvolvimento sem subdesenvolvimento. Ao adotar um projeto de desenvolvimento nacional, envolve a decisão de participar de um conflito interno e externo e uma posição de dominação ou subordinação no jogo capitalista internacional. Esse é o ponto central da crítica feita por Walter Ronen em Como a Europa subdesenvolveu a África. Nesse livro importantíssimo, o intelectual caribenho coloca em xeque a ideia tão comumente divulgada em que os países africanos eram subdesenvolvidos, mesmo antes da chegada dos europeus. Afirma Ronen que os países africanos eram desenvolvidos, entre aspas, uma vez que possuíam as condições técnicas e políticas para sustentar o seu modo de vida. A tese de Ronen, apoiada na mais autorizada bibliografia sobre o tema, é a de que foi o colonialismo quem retirou da África os meios necessários para a reprodução de material. A Europa, portanto, se industrializou, criou um mercado interno, construiu suas instituições políticas e jurídicas, sua democracia, entre aspas, sobre os cadáveres de milhões de africanos e africanas que foram expropriados, torturados, escravizados e assassinados. Foi a Europa, portanto, que subdesenvolveu, entre aspas, a África, o que também pode ser aplicado à América Latina e à Ásia. Para Rodney, em português seria Rodney, para Rodney, o colonialismo é inevitável para que o desenvolvimento capitalista cresça. Não há desenvolvimento capitalista sem um processo de subdesenvolvimento criado, fabricado, orquestrado pelos desenvolvidos, entre aspas. Processo em que o racismo tem grande relevo. O único desenvolvimento positivo do colonialismo, diz o autor, foi o seu fim. A tese de Rodney nos coloca diante de duas questões. 1. Até que ponto o silêncio das teorias desenvolvimentistas sobre o racismo é uma exigência ideológica, já que os modelos de desenvolvimento, por seu compromisso com o capitalismo, têm o racismo como elemento estrutural, mas que não se pode revelar sem expor contradições insuportáveis, principalmente para aqueles que falam da periferia do capital, formada em sua maioria por negros e indígenas. 2. Se é possível um modelo de desenvolvimento nos países periféricos, ainda que capitalista, que não envolva o racismo, o qual vincula a pobreza. Se é possível um modelo desenvolvimentista sem racismo,
a história ainda não nos mostrou. Mas se os próprios desenvolvimentistas acreditam que a história é um encontro da contingência com o planejamento, a perspectiva teórica por eles adotada poderia dar vazão a uma reflexão desenvolvimentista que englobasse um projeto nacional antirracista. Em países como o Brasil, não se poderia pensar em desenvolvimento sem um projeto nacional que atacasse o racismo como fundamento da desigualdade e da desintegração do país. E isso não é uma questão somente de natureza ética, mas fundamentalmente de natureza econômica. Industrialização sem distinção de renda e sem um ataque vigoroso às desigualdades estruturais, dentre as quais raciais e de gênero, inviabilizaria a ampliação do mercado interno e sem a manutenção da dependência e financiamento de tecnologia externos. Assim, pensava Guerreiro Ramos, que chamava a atenção para o que, sem o compromisso político com o desmantelamento do racismo, inclusive com a promoção de uma inteligência negra compromissada com a transformação social e que não fizesse do negro mero objeto de estudo, a construção de uma nação seria impossível. No Brasil, particularmente, é curioso notar que até mesmo os desenvolvimentistas progressistas, entre aspas, silenciam sobre a questão racial. E mais do que isso, como incorporam um discurso da democracia racial e da mestiçagem de forma acrítica. Para alguns deles, portanto, falar de raça e racismo levaria a uma desintegração social e à criação de conflitos inexistentes. Em A Lenda da Modernidade Encantada, livro em que o pensamento social brasileiro e os debates sobre a questão racial são passados em revista, Marcelo Paixão concluiu que uma agenda desenvolvimentista, transformadora e democrática deve necessariamente incluir o tema das relações raciais. Pois, abre aspas, o pensamento social brasileiro, através de sua razão culturalista em algum momento de nossa história, se pôs dessa forma resoluta, à disposição da agenda e do desenvolvimento do nosso país. Não obstante, consideramos que, nesse momento, as novas batalhas se encaminham no sentido de nos livrar de um atávico autoritarismo que ainda insiste em reger as relações sociais e raciais do nosso meio. Assim, uma vez tendo sido realizada ao longo de todo um século passado, a grande obra de transformação do Brasil em uma nação industrializada e moderna, agora, nova agenda, exige a construção de uma nação fraterna, igualitária e democrática. Nesse sentido, é inevitável incluir nessa pauta o desejo de que as cores e as formas das diversas pessoas povoem todos os espaços sociais presentes na vida nacional, livres da mazela representada pelo racismo, seja em qual variante for. Se um dia estivera condenado à civilização, hoje condenado à justiça social, o povo brasileiro terá de erguer sobre os seus próprios pés. Nota. Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, de Alberto Guerreiro, editora Zandes, 57, página 131. Abre aspas. A sociedade capitalista é, em razão de seus antagonismos e conflitos estruturais, fundamentalmente portadora de crise, e por isso só pode ser estável em suas perspectivas estruturais sociais, políticas e institucionais por períodos limitados. Seu desenvolvimento não transcorre nem linear, nem continuamente. As fases de relativa estabilidade sempre estão interrompidas por grandes crises. Fim da nota. Achar que o Brasil não há conflitos raciais diante da realidade violenta e desigual que nos é apresentada cotidianamente beira o delírio, a perversidade ou a mais absoluta má-fé. A população negra constitui mais da metade da população brasileira. Diante de tal demografia, é difícil conceber a possibilidade de um projeto nacional de desenvolvimento que não enfrente o racismo como campo simbólico e prático. No campo simbólico e prático. O silêncio dos desenvolvimentistas brasileiros diante da questão racial chega a ser constrangedor, pois tudo se passa como se a questão racial, nacional, a questão nacional racial, não fosse medular no pensamento social brasileiro.
Talvez essa presença ausente da questão racial seja a prova mais contundente que o racismo pode obstruir a capacidade de compreensão de aspectos decisivos da sociedade, da realidade, mesmo daqueles que querem sinceramente transformá-la. Crise e racismo. Há dois fatores sistematicamente negligenciados pelos analistas da atual crise econômica. O primeiro é o caráter estrutural e sistêmico da crise. Em geral, são destacados como motivos determinantes da crise os erros e os excessos cometidos pelos agentes de mercado ou pelos governantes da vez. O caminho intelectual dessa explicação é o individualismo, o que reduz a crise a um problema moral e jurídico. Desse modo, a avaliação da crise e suas graves consequências sociais, como fome, desemprego, violência, encarceramento, mortes, se convertem em libelos. Libelo significa acusação. Libelo significa acusação. Sim, desse modo, a avaliação da crise e suas graves consequências sociais, fome, desemprego, violência, encarceramento, mortes, se convertem em libelos, acusações, pela reforma dos sistemas jurídicos, pela imposição de mecanismos contra a corrupção, ou ainda por campanhas de conscientização acerca dos males provocados em decorrência da ganância, entre aspas, ou sede de lucro. Enfim, tanto causas quanto efeitos recaem apenas sobre os sujeitos e nunca são questionadas as estruturas sociais que permitem a repetição e o comportamento das relações que desencadeiam as crises. O segundo fator esquecido pelos estudiosos da crise, intimamente ligado ao primeiro, é a especificidade que a crise assume no tocante aos grupos sociais que a sociologia denomina como minorias. Assim, a gente chega a duas conclusões. 1. A identificação de um grupo social minoritário deve levar em conta as peculiaridades de cada formação social, uma vez que a dinâmica do processo discriminatório se vincula à lógica da economia e da política. 2. A discriminação só se torna sistêmica se forem reproduzidas as condições sociopolíticas que naturalizem a desigualdade de tratamento oferecido a indivíduos pertencentes a grupos minoritários. Por isso, já dissemos que, em face da estrutura política e econômica da sociedade contemporânea, formas de discriminação como o racismo só se estabelecem se houver a participação do Estado. O que é a crise, afinal? A crise é um elemento estrutural, inscrito na lógica da sociabilidade capitalista. Desse modo, sendo a crise parte do capitalismo, defini-la é, de certo modo, determinar o funcionamento não só da economia, mas também das instituições políticas que devem manter a estabilidade. O processo de produção capitalista depende de uma expansão permanente da produção e da acumulação incessante de capital. Entretanto, a acumulação incessante de capital e a necessidade de aumento de produção encontram limites históricos que se chocam com as características conflituosas da sociedade. A crise se dá justamente quando o processo econômico capitalista não encontra compatibilidade com as instituições e normas que deveriam manter a instabilidade. As crises se revelam, portanto, como a incapacidade do sistema capitalista em determinados movimentos da história de promover a integração social por meio de regras sociais vigentes. Em outras palavras, um modo de regulação constituído por normas jurídicas, valores, mecanismos de conciliação e integração institucionais entra em conflito com o regime de acumulação. A consequência disso é a ligação entre o Estado e a sociedade civil, mantida, como foi visto, mediante a utilização de mecanismos repressivos e de inculcação ideológica, começa a ruir. O sistema de regulação entra em colapso, o que resulta em conflitos entre instituições estatais, independência de órgãos governamentais que passam a se voltar uns contra os outros e a funcionar para além de qualquer previsibilidade, direção governamental e estabilidade política. Nota:
Ver Joachim Rich, Teoria Materialista do Estado, página 134. E David Harvey, Condição Pós-Modernista, editora Loyola, 2011, página 117. Passa a não ser mais possível convencer as pessoas de que viver sob certas regras é normal, e a violência estatal se torna um meio de controle social recorrente. Como assinala David Harvey, o capitalismo possui dificuldades que devem ser negociadas com sucesso para que o sistema permaneça viável. A primeira é a anarquia, entre aspas, do mercado na fixação de preços. Já a segunda é a necessidade de exercer suficiente controle sobre o emprego da força de trabalho para garantir a adição de valor na produção e, portanto, lucros positivos para o maior número possível de capitalistas. É nesse momento que os mecanismos de regulação são fundamentais. Nota. Ver o livro Grandes Depressões, na página 104, de Osvaldo Gurgiola. As Grandes Depressões, Fundamentos Econômicos, Consequências Geopolíticas e Lições para o Presente, de 1837 a 1896 e de 1929 a 39.